Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur Ferreira de Freitas, eu sou orientando do professor Carlos Eduardo Velasquez. E o nosso estudo foi sobre uma análise de potencial solar em áreas urbanas. A gente sabe que a energia solar, né, ela vem se consolidando como uma das principais alternativas energéticas no contexto urbano. A viabilidade econômica dela vem crescendo, mas a implementação eficiente de sistemas fotovoltaicos ainda tem alguns desafios, algumas coisas a serem melhoradas. E nesse meio, a gente identificou a possibilidade de estar trabalhando com o mapeamento e avaliação de superfícies disponíveis para a instalação de painéis fotovoltaicos. E a gente tentou propor aqui uma metodologia prática para análise de potencial solar em telhados urbanos, eh, trabalhando inicialmente dentro de Belo Horizonte. A gente utilizou ferramentas de geoprocessamento no software QGIS, automatizando com Python dentro do QGIS, porque ele já tem integrado a plataforma, a API PyQGIS, que permite um uso mais facilitado do Python. Os nossos objetivos, o que a gente tentou fazer tentou programar e tentou fazer dentro da metodologia, foi inicialmente ter uma boa seleção das estruturas em BH com base nos endereços, tentou extrair e processar bem dados altimétricos, depois disso trabalhar com o cálculo da declividade e avaliar o aspecto ou orientação, né, do terreno, porque são parâmetros importantes para a análise solar. Identificar as regiões tecnicamente mais adequadas, com base em critérios de instalação, de orientação. Tentar estimar bem a área mais útil, a área mais favorável para instalação e a quantidade máxima de painéis e de orientação média favorável. E tentar gerar uma representação vetorial da disposição dos painéis, considerando as restrições geométricas e de sobreposição, porque a gente não pode estar sobrepondo painéis. Bom, a gente vai utilizar o QGIS na versão 3.34.12, vai utilizar o suporte da API PyQGIS, vai utilizar informações cadastrais e de edificações que são fornecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte, assim como um modelo digital de superfície da cidade. E a nossa referência geométrica vai ser o Circa 2000, Zona 23S, que abrange Minas Gerais, dentro do QGIS. A gente vai identificar uma residência a partir do endereço, o primeiro objetivo é esse, e a partir das estruturas presentes, avaliar apenas os pontos altimétricos que estejam compondo a estrutura. A gente vai interpolar utilizando o método IDW, que facilita a interpolação em superfícies de telhados, em que você não tem grandes disparidades de um ponto para o outro. A gente vai, a partir daí, utilizar algoritmos nativos do QGIS para avaliar tanto a declividade quanto a orientação espacial do nosso telhado, e com base nisso tentar identificar áreas com declividade entre 10 e 40 graus, que seriam as mais adequadas para você fazer uma instalação, e voltadas para o norte, entre 315 e 45 graus. A gente vai, a partir daí, gerar uma grade orientada de painéis solares, com base na orientação média dessa área mais favorável, então voltada para a direção que ela tiver voltada, né, considerando a orientação, e variando as restrições, a gente vai tentar cobrir essa área, utilizando painéis que estejam pelo menos 50% cobertos por essa área mais positiva, e variar isso para 10% para ver se a gente consegue cobrir uma área maior e ainda assim eficiente. A gente aplicou essa metodologia no endereço Rua Carmen Silva Guimarães, 106. A gente conseguiu resultados consistentes, visualmente bem interpretáveis. A seleção da estrutura foi bem sucedida, a extração dos pontos foi bem sucedida, a interpolação, as análises com declividade e orientação tiveram uma boa resolução. A gente teve cerca de 18,48 metros quadrados do telhado, sendo considerados como uma área favorável para a instalação de painéis, e considerando painéis do tipo 60 células, a gente chegou na conclusão de que daria para facilmente fazer uma instalação, com alguma margem de segurança ali, de 5 painéis desse tipo, é, dentro de uma orientação, considerando uma orientação média de 5,5 graus, que é uma orientação que aponta para o norte. A geração da camada vetorial, a gente conseguiu variar entre 50 e 10, e a gente conseguiu variar de 3 para 10 painéis viáveis, considerando apenas, nesse caso, painéis que estejam sobrepondo a área considerada útil, né, ou mais favorável do telhado. O estudo, de fato, se demonstrou viável, a abordagem se mostrou eficiente no que ela se propôs a fazer, mas a gente ainda tem alguns problemas para trabalhar. A gente tem um preenchimento de áreas subótimas, no caso, quando a gente variou entre 50% e 10% de preenchimento e a gente viu os painéis aparecendo, a gente vê que muitos painéis aparecem em áreas subótimas, o que sugere que em trabalhos futuros a gente deva fazer uma otimização espacial. E a gente também pretende fazer o uso de ferramentas como o GRASS no QGIS, que permitem uma análise de potencial solar, para, combinado com isso, de uma maneira já bastante eficiente, utilizando recursos majoritariamente presentes no próprio QGIS, fazer uma análise de potencial solar com as representações vetoriais que a gente já obteve e ter uma boa média, e ter uma boa avaliação do potencial solar daquela residência, o que aqueles painéis poderiam fornecer de energia e o quão viável economicamente ficaria uma possível instalação com base nisso. É isso, muitíssimo obrigado. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que apreciem o trabalho. Até mais.